Alô, 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 meu povo, tudo bem? Boa noite, bem-vindos. A partir de agora estamos no quarto programa da série do CipaCast. Para quem não me conhece, Zanon, joga na tela quem sou eu. Joga aqui. Quem sou eu? Ah lá, Paulo Júnior da PJ Treinamentos. E o meu Instagram, tá onde? Tá aqui também, ó, Instagram do PJ Show, @PJ Show, PJ Show no YouTube, PJ Show aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 3 de abril de 2023, quarto programa da série do CipaCast nessa nossa terceira temporada. Muito bom tê-los aqui conosco. Gratidão a todo mundo que está nessa empreitada com a gente, para a gente falar de segurança do trabalho. Vamos com mais um convidado no dia de hoje, nessa segunda-feira. Que legal, né? Gratidão a todo mundo. Nosso lema: somos todos anjos de uma asa só. E só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Esse é o nosso lema aqui do nosso CipaCast, na nossa terceira temporada. Deixa eu fazer uns agradecimentos especiais aqui ao pessoal que está com a gente, né, ao pessoal que está nos apoiando, o pessoal que está nos colaborando para essa empreitada aqui do CipaCast, o pessoal da Cesla, Kleber, aquele abraço, obrigado por estar aqui, o pessoal da EHS, Carlos Serrano, da empresa consultoria aí de Olambra, Eplan Ciclope, também está aqui com a gente, nosso amigo Edmar, grupo diretiva, nosso amigo o Jorge Trindade, obrigado por estar aqui conosco. Quem mais está com a gente? Grupo Querino, gratidão ao Grupo Querino que está com a gente, dando todo o suporte técnico há mais de 15 anos. Também com a gente, Instituto Querino. Quem mais está com a gente? Harmonia Contabilidade. Quem mais está com a gente? Introseg. Quem está mais com a gente aqui? Machado Assessoria. Olha, é muita gente apoiando essa empreitada nessa temporada do CipaCast. Deixa eu já trazer o nosso convidado aqui, né, para apresentar. O meu convidado de hoje é mais que um amigo. Conheço ele já há um tempinho. Seu nome é Rodrigo Faustini Vieira. O apelido, Detran, não sei. A sua profissão é empreendedor. Ele é filho do Drauzio e também da Sandra. É casado com a dona Mariana, que tolera ele. Ele é pai do Guido e do Gael, né? E tem 17 anos de profissão. E seu lema, trabalho duro. E o seu Instagram é o rodrigo.faustini. Joga na tela, Rodrigo Faustini, meu amigo Zanon. É esse menino aí. E aí? E aí, Paulo, tudo bem? Graças a Deus. Tá que bom tê-lo aqui, rapaz. Eu que tenho que agradecer, cara, e parabenizar você por tudo isso que você está construindo, cara. Toda essa mobilização de pessoas e de pessoas focadas em SST é genial, cara. Parabéns de verdade. Que isso, rapaz. A gente está tentando ser vitrine para as pessoas que fazem bons trabalhos nesse nosso mercado para prevenção de acidentes. Cara, você está dando voz a pessoas que não tinham voz antes. Então isso é super legal. Parabéns de verdade. Gratidão, cara. Obrigado pelo... Pessoal, esse cara aqui, ó, ele é empreendedor, criativo e audacioso. Opa, é audacioso, verdade, muito audacioso. Você é audacioso, rapaz. Bastante. Você quis tirar as pranchetas da mão dos técnicos de segurança que tomava conta de terceiro e trouxe uma plataforma que deu momentos para que o técnico de segurança pudesse respirar um pouquinho. Cara, na verdade... Ou a empresa, né? Na verdade, eu acho que eu tentei mais tirar uma dor desses caras, né? Entendo. Porque, cara, a verdade é que quando tá falando desse tema, e acho que a gente vai aprofundar um pouco mais, cara, acho que o pessoal tem dor, né? Nossa, eu preciso ficar olhando isso. Sério que eu preciso olhar isso? Então, acho que o que eu queria mais é tirar a dor do pessoal. Viu? É isso aí. Eu acho que você deu um espaço para que eles pudessem pensar, pudesse gastar energia com coisa que trouxesse valor. Não dizendo isso. Que gerir terceiros seja algo fácil ou que... Gente... Você vai lembrar, na minha época que eu trabalhava na empresa, a gente conduzia terceiro com uma planilha de Excel.
Se tinha o Excel, já estava bom, né? Já tinha. Nossa! Se tinha o Excel, já estava bom. Porque se a gente for algum tempo atrás aí, era pior do que isso, né? Certamente. O João vai trabalhar na empresa, abriu o gaveteiro lá, a prancheta, pegava a empresa e pegava a documentação. O ASO do cara está em dia, ele está contratado na empresa, ele tem NR10, ele não sei o que. Aí, não, pode liberar Quando a gente olhava para isso, hein, Paulo? Porque muitas vezes, cara, entra aí, visitante, entra como visitante que vai facilitar a vida aí. Eu queria, Faustino, que você pudesse fazer uma breve explanação do que você tem feito, né? Hoje é um sistema contínuo, né? Para facilitar a vida do técnico de segurança, do profissional da área de segurança, da empresa, usando a tecnologia a nosso favor. Tá bom. Eu vou voltar um pouco, então. Eu vou pegar um pouco do meu histórico dentro desse cenário. E aí eu. Você vai voltar 17 anos atrás? Não tanto. Tá bom. Não tanto, mas eu vou voltar um pouco, uns 5 ou 6 anos atrás e falar um pouco de como eu estava dentro desse cenário, né? Eu um pouco diferente, minha jornada profissional ela é um pouco diferente do técnico de segurança que está ali dentro da indústria, está ali dentro das unidades e que é esse viés que você está falando, né? Eu era o prestador de serviço, né? Então a gente se conheceu dessa maneira, né? Eu estava lá como prestador de serviço. E aí, durante toda essa rotina, a gente percebia que sempre tinha lá a solicitação de documentos, né? Em alguns casos, documentos de SST e a gente tinha, às vezes, até documentos de RH, né? Eu estou falando aqui de certidões negativas, eu estou falando aqui de, talvez, folhas de ponto e tudo mais. Então, ou seja, é uma quantidade de documentação para quem presta serviço muito grande, seja lá os treinamentos de NR10, NR35, como a gente acabou de falar, o ASO, o PCMSO, o antigo PPRA, que agora a gente vai falar de PGR, né? Então, ou seja, é um calhamaço de documento. E na minha visão, naquela época, era assim, cara, tem alguma coisa acontecendo errado. Porque para todas as empresas que eu preciso mandar essas documentações, primeiro, elas demoram demais para validar e dizer assim, Rodrigo, pode vir aí fazer o treinamento de integração. Ou, Rodrigo, pode vir para entrar. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E muitas vezes eu chegava na portaria dessas empresas e ficava parado lá, porque ou não tinha sido feito de fato uma análise sobre aquelas documentações, ou tinha acontecido alguma coisa. Meu time lá, por exemplo, poderia não ter mandado a documentação A ou B e ficou faltando. Cara, quem estava perdendo com isso? Cara, quem está lá do outro lado tem que ficar olhando essas documentações. E uma pergunta, tempo é dinheiro? Putz, se cara. E principalmente... E aí que tá a dor ali, eu estava sentindo do lado do prestador de serviço, de quem estava do outro lado da mesa, cara. É uma super dor ter que ficar parado lá. Ora, porque ele pode refletir isso na própria empresa que está ali prestando serviço ou dentro do bolso dele ali, propriamente dito. Bom, seja como for, eu falei, puta, tem alguma coisa errada dentro desse cenário. E eu achei que não era errado só para mim que estava ali parado, mas do outro lado também tem alguma coisa. Por que tem tanta demora? Você fez a empatia, né? Empatia técnica. Você se olhou para o outro lado e olhou para o teu lado. Aí, pegando o que você falou como empreendedor audacioso, cara, o empreendedor ele tem muito na cabeça dele querer resolver problema. Ele tem isso na cabeça, é natural. O tempo todo que você... Cara, você passa por coisas que você não tem... Sabe, não faz parte do seu dia a dia, mas você olha e fala, cara, tem um problema aqui para ser resolvido. Então, o empreendedor está sempre com isso na cabeça. Então, eu quando me perguntam muito, eu falo, cara, você é engenheiro? Eu falo, cara, eu sou engenheiro de formação, mas de verdade, minha profissão, cara, é ser empreendedor. Eu já estou no meu 3º negócio, um deu certo, o outro não deu certo, a gente está aí nessa jornada e agora tem um aqui que está super explodindo, né? Porque tudo isso que nós vamos falar aqui agora... Mas a verdade é que o empreendedor ele quer resolver problema. Né? Ele não deu certo os outros, né? A roda gira, né, doutor Rodrigo? É, isso aí. Não é que não deu certo, é que as outras estão dando muito mais certo. Tá dando mais, você está tendo um comparativo de valores, né? É isso aí, é isso mesmo. E aí, seja como for, eu percebi que tinha esse problema. E aí o que eu comecei a fazer? Tentar entender o problema desses caras. E a minha visão foi sempre, o meu maior contato sempre foi com técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, os coordenadores de segurança. Falei, cara, me explica por que tem essa demora, o que acontece, como acontece. Ah, Rodrigo, é porque tem muito documento. Ah, Rodrigo, é porque eu preciso olhar. Mas você olha de fato? Ah, Rodrigo, isso aqui eu passo o olho. Ah, isso aqui você vê de fato? Ah, mais ou menos. Isso aqui não, isso aqui eu olho, porque isso aqui é importante. Mas e aquele outro? Ah, cara, aquilo eu nem vejo, eu só vejo se ele mandou. Aí eu comecei a falar, cara, tem algum problema aí. Então, ou seja, o técnico de segurança, muitas vezes, eu estou falando aqui em nome dos técnicos, tá? Mas só para contextualizar, cara, tem muita atividade para fazer. O cara tem que liberar trabalho em campo, o cara tem que ser auditado, o cara tem auditoria para fazer, o cara tem que...
ter processos e procedimentos estabelecidos. É muita coisa para fazer. E tem uma atividade dele lá que se chama, cara, conferir os documentos dos terceiros e ainda por cima ele tem que ir lá e dar o treinamento de integração. Cara, esse trabalho, aí eu fico muito triste contigo, né? Porque na época que eu estava lá na empresa, em 2004, 2006, até trabalhei como em CLT até 2013 ou 14. E o que me deixa triste é que você não fez isso antes, né? Boa. Você fazia a gente sofrer mesmo, a gente foi mais um ratinho de laboratório para que você pudesse pensar agora. Cara, mas sabe o que E a gente, quando começou a pensar isso, né? E eu falei, vou voltar uns 5, 6 anos atrás. Então eu tô voltando aqui em 2016, 2015, né? Talvez no máximo em 2017. Cara, a gente começou a falar assim, temos que resolver esse problema. E ali a gente estava no mix entre, tem tecnologia para resolver esse problema ou não tem? E o que a gente percebia é que tinha tecnologia disponível, mas ela ainda não era boa o suficiente. Então a gente falou, cara, melhor oportunidade que a gente pode ter agora é essa. Sim. Então, o que a gente via tentando resolver esse problema eram consultorias. Então, consultorias, principalmente quando a gente falava dos documentos ali de RH, né? Cara, tem consultorias que fazem isso. E levavam plataformas para só ver a comunicação e trazer o documento e tal. E estava vendo. Mas de averiguação era mais para averiguar do que para. Não, até faz uma análise detalhada. Mas, cara, ele tem lá 500, 600 pessoas para ficar olhando o documento. Tá, então, o trabalho que você tinha lá de fazer essa vista dos documentos, ele tinha lá 500, 600 pessoas, porque ele tem lá uma gama de clientes para ficar fazendo. Entendi. Então, a gente percebia esse movimento. Falou, cara, só dá para entrar nesse negócio quando de fato a tecnologia que a gente tiver fizer sentido para isso. E a tecnologia fez sentido no momento que vocês tiveram uma parceria que é a inteligência artificial. Eu acho que aí começa... Quando a gente começou ali em 2017, aí bem contextualizado, a gente falou assim, cara... Você acreditava na inteligência artificial da forma que... Cara, sempre acreditei. Eu acho que o ChatGPT, super atual, né? Essa nossa conversa aqui, cara, e Elon Musk já vindo atrás na sequência aí, né? A gente falou assim, tem possibilidade desse negócio melhorar. Talvez ele não fosse o ideal. Tá. Né? Mas a gente sabia que tinha a possibilidade. Ideal, né? Ainda tem falha, cara, né? Tem muita coisa ainda para melhorar, muita coisa. Mas o OCR que a gente tinha, né? Porque a gente tem que pensar assim, né? Para fazer isso que a gente faz né? A gente está mergulhando aqui em tecnologia, mas daqui a pouco a gente fala exatamente como que a gente acaba resolvendo isso. A gente percebia que, na verdade, assim, tinha um OCR antigamente. Cara, o OCR é uma tecnologia muito antiga. Tá. O OCR nada mais é que uma capacidade de ler um escrito, ler um documento. Então, você fala assim, computador. Fala do OCR, é uma sigla... OCR é uma sigla em inglês que nada mais diz do que ele é um reconhecedor óptico de caractere. Como se eu estivesse dizendo assim, ó, câmera do meu celular, lê o que está escrito aí. Tá bom. E ele tem essa capacidade de leitura. Cara, isso é super antigo. Eu, quando tinha um scanner, eu era quase uma criança. Sei lá, quando a internet era discada, ele já dizia que tinha reconhecedor óptico de caractere. Ou seja, muito antigo. Mas a qualidade daquilo era muito ruim. Entendi. E o que a gente percebe é que nos últimos 5 ou 6 anos, a qualidade disso vem aumentando muito. E ela vem aumentando com a contribuição disso que você falou, com inteligência artificial. Então, a gente já não fala mais de um OCR. A gente fala de um OCR com inteligência, que já é uma capacidade diferente daquela capacidade do próprio OCR. Esse OCR com inteligência, ele vai ler um ASO, e se o ASO está dizendo que o cara é mecânico, precisa ter isso, e ele vai te dar uma resposta técnica, fala, olha... Não atende a você, é isso? Boa. Então aí eu entro agora mais dentro desse cenário nosso. Eu vou tentar fazer o outro lado do telespectador que está em casa, porque às vezes o cara fala assim, ele está falando de OCR. O que é OCR, é isso, né? Deixa eu fazer o outro lado para a gente poder conduzir com clareza. Excelente. Então, cara, essas coisas estão muito na mídia, né? OCR, inteligência artificial, robôs, né? Quando eu falo às vezes com os clientes, o cara fala, Rodrigo, aquele é seu robozinho. Cara, robô é uma parte pequena disso tudo, mas... Então, entrando dentro desse cenário, né? Cara, dentro de um ASO, né? Putz, um ASO você tem lá carga e função, você tem o nome da pessoa, você tem a empresa, o CNPJ da empresa, às vezes você tem o CPF, às vezes você tem o RG da pessoa. Aí você desce um pouquinho mais, aí você vê lá se o cara tem... se o cara está lá habilitado para uma dada função, não está, quais foram os exames que ele fez, qual o risco que ele está exposto, qual o risco que ele está exposto, o nome do médico, a assinatura do médico, quem que é o médico que coordena. Você tem essas informações. Assinatura do cara. Assinatura do médico, legal. E aí você olha para aquilo e fala, cara, tem muita coisa para eu tirar daqui de dentro. E como que eu faço para tirar?
Né? Então, teoricamente, o técnico de segurança ia lá pegar e falar: puta, o nome desse cara é isso, tá falando que tá habilitado para segurança, para trabalho em altura, por exemplo, apto para trabalho em altura e boa, beleza, tá liberado. Cara, o que a Oi Handle acaba fazendo? Ela vai dentro do detalhe disso. Então, ela lê o nome do cara. Beleza, esse cara aqui, ele existe para essa empresa? Tá. Ele foi contratado por essa empresa? Ele está vivo? Ele está vivo. Então, ou seja, a gente, a partir desse nome ou do documento dele ali, começa a fazer perguntas. Então, aí está a inteligência. A inteligência não é só extrair a informação. A inteligência é fazer as perguntas certas sobre ela. Inteligência artificial? A gente é, né? A gente é essa inteligência, só que não é artificial. O que a inteligência artificial tenta fazer é justamente falar assim, cara, o que um ser humano faria? No fim, é isso que ela tenta fazer. O que o ser humano faria? Porque você leva em consideração várias coisas na sua cabeça que você nem tem ideia do que você está levando em consideração. E às vezes, o Faustini, a gente passa despercebido. Você olha lá, apto para trabalhar em altura. Bacana, se o médico escreveu está apto para trabalhar em altura, e aí a inteligência artificial fala assim, peraí, você não olhou se ele fez eletroencefalograma, se fez eletrocardiograma, se ele fez isso. Para ser apto para trabalhar em altura, tem que fazer todos esses exames. Essa pergunta, onde você está, ela é aquilo que é o suprassumo da inteligência. É julgar se a tomada de decisão de alguém foi boa ou ruim. Esse é o suprassumo. Você está dizendo assim, cara, o médico pediu os exames certos para dizer que estava habilitado para fazer aquele trabalho. A gente não foi nesse ponto ainda, porque a gente acha... É um ponto ainda... Putz, tem uma série de coisas no meio do caminho, mas é uma pergunta, cara, extremamente inteligente. A gente quer chegar nesse ponto e acho que a gente tem inteligência artificial hoje suficiente para responder isso. Mas não dá para chegar nisso ainda. Mas, por exemplo... Inteligência artificial técnica e tem a inteligência artificial pós-graduada? Cara, eu acho que tem inteligência artificial que aprende todo dia. Né? Cara, você falou aí do meu lema, né? Trabalho duro. Eu acho que inteligência artificial trabalha duro todo dia, cara. Imagino. Existem várias formas de você ver isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que não é a nossa ideia aqui. Mas inteligência artificial é como se fosse aquela... Sabe aquela criança que começa ali com uns 2 anos, sair com o pai na rua, aí passa um gato, passa um cachorro, ele fala... Passa um cachorro, ele fala assim, au, 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 papai. E o papai fala o quê? Filho, au, au, au. Aí no segundo dia ele sai de novo, aí passa um gato, aí aquela criança fala assim, o gatinho. Aí o papai fala assim, não é o gatinho, filho. Aquele ali, aliás, ele falou, é o cachorrinho. Ele falou, não, filho, aqui não é o cachorro, é o gatinho. Aí a criança, aprendi que não é só porque tem 4 patas, tem um rabo, tem orelha, tem cabeça, que tudo é cachorrinho. Entendi. Não. Às vezes pode ter um cachorrinho que tem pelo, tem gato, tem rabo, tem cabeça, tem orelha e assim por diante. Então, beleza. Aí ela começa a ter percepções do que pode diferenciar um cachorro de um gato sem o pai ter que falar. Entendi. Então, a inteligência artificial ela vai nesse processo. Isso é um processo chamado machine learning. E aí depois a gente pode aprofundar ainda mais um negócio chamado deep learning, que é ter profundidade dentro disso. Tá? Então, basicamente, ela aprende todo dia. Então, é trabalho duro para a inteligência artificial. Bacana. E aí, pegando esse ASO, né, voltando nesse ponto, o que a gente acaba conseguindo fazer? Por exemplo, o cargo e função dessa pessoa é o mesmo cargo e função que estava descrito lá no PCMSO? No PCMSO, teoricamente, o médico tem lá a responsabilidade, entre várias outras, ele tem a responsabilidade de dizer assim, quais são os exames que para aquele cargo e função são necessários para mitigar ou pelo menos absorver parte daqueles riscos que estão presentes dentro daquele PGR que ele leu anteriormente para conseguir compilar ali o seu PCMSO, né? Beleza. Agora, todos os exames que estavam naquele atestado de saúde ocupacional estavam presentes ali naquele PCMSO? Porque se não estiver, tem um problema nesse ASO. Então, se esse cara vier lá sofrer um acidente, ou ter uma labirintite, ou ter algum problema que faça acometer de um problema de saúde ocupacional, um acidente, cara, você tem que confrontar se esses exames eram iguais ou não. Porque você tem responsabilidade. E passa despercebido isso na visão do homem, né? Do ser humano, do profissional, né? Eu conheci, e aí dentro dessa jornada de descoberta, eu conheci poucos profissionais, Paulo, e conversei com muitos, que faziam de fato uma análise detalhada de um ASO. Por quê? Cara, porque ele tem diversas outras atividades para fazer. Às vezes não tem conhecimento, né? A escola não vai... E às vezes ele podia até saber que ele precisava fazer. Mas passa despercebido. Mas, cara, não, ele tem muita atividade para fazer, cara. Então, o que o e-handle se propôs? Fala, cara, vamos fazer o seguinte, deixa o trabalho chato, a gente faz. Deixa eu garantir para você. Eu faço o trabalho chato para você. Você fica com o trabalho legal. Cara, eu vou te dizer qual é o problema nesse documento. Aí sabe o que você faz? Liga para o seu fornecedor e fala, cara, olha, a gente tem uma análise tão detalhada que percebeu isso, isso e isso. Cara, corrige para você poder entrar. Tá. Cara, isso... De forma amigável. Isso a tecnologia nunca vai fazer.
Tá. A tecnologia nunca vai fazer isso por ninguém. Tá. Só que o cara não fazia isso antes. Ele simplesmente deixava o cara na portaria. Por quê? Porque não tinha tempo para fazer isso. Porque tinha que olhar o documento, ele tinha que olhar isso, tinha que olhar aquilo, tinha que olhar... Cara, quando ele foi ver, o dia dele era tem que ir lá dentro da nossa sala de treinamento para dar o treinamento lá para entrada dentro da empresa. Dentro A conferência é de um dia, cara. Porque não existe uma integração, uma contratação de uma terceirização ou de um trabalho com mecânico ou com eletricista, que seja um funcionário. Então, se fosse um, seria muito perfeito. Foi muito raro eu fazer, na minha época de técnico de segurança, fazer integração para uma pessoa. Uhum. Então, era 20, 30, 25, exato. 30. Então, são 20, 30 ASO, 20, 30 carteiras de trabalho para ver a primeira página, a segunda página, a página de registro, né? O livro de registro se estava em ordem, se o PPRA dele estava em ordem, se o PCMSO dele estava em ordem, se o certificado dele tinha as proficiências do instrutor. Então, e aí os caras falam, pô, o Paulo era o técnico de segurança dos terceiros. Acabava sendo, cara. E sendo contratado por uma empresa multinacional. Cara, e aí você percebe o quanto de desperdício tem aí. E aí dentro dessa jornada, o que a gente falou assim, beleza, tem que ter tecnologia disponível. E ela tem que ser mais barata do que as pessoas que estavam ali. Elas têm que ocupar um espaço chato que o ser humano não quer fazer. Ela tem que ser um meio para a gente chegar no resultado final de maneira mais inteligente. Até algumas pessoas nos perguntam assim, falam, Rodrigo, mas e aí, você está substituindo as pessoas com tecnologia? Eu falo, não, cara. O que nós estamos fazendo é dando para as pessoas a chance de fazer um trabalho muito mais inteligente. Mais efetivo. Muito melhor, entregando um trabalho muito melhor no fim do dia. Sim. Então, essa é a ideia da WeHandle. Então, contextualizando exatamente, pegando exatamente essa área de segurança do trabalho, o que nós estamos fazendo é lendo esses documentos, analisando esses documentos, entregando para as pessoas que estão no dia a dia dessa operação quais são os riscos, o que elas deixaram de ver, como elas poderiam ter visto, qual a conversa que ela pode ter com o fornecedor dela, para que ela tenha tudo isso em dia e corra menos riscos e mitigue os riscos na medida que isso vai evoluindo, na medida que isso vai andando. Então, possibilidade de redução de fraude. Ô, Rodrigo, a WeHandle consegue pegar fraude? Ela consegue pegar uma série de fraudes. Todas? Não, com certeza não, porque eu não pegaria e você não pegaria todas. Mas a gente consegue pegar fraude alguns tipos de uma assinatura médica burlada. Uma assinatura de um médico que não é médico, e depois a gente pode entrar em detalhe também. Um médico que não é médico. A gente viu esses casos na mídia, numa questão de comecinho, no meio da pandemia, a gente viu uns casos desse aí numa grande concessionária de rodovia, de médico que não era médico. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de verificar se aquele CRM existe ou não existe. A gente tem a possibilidade de verificar se houve uma mudança do caractere. Então, às vezes, as pessoas vão lá, passam um branquinho ou faz alguma coisa, e aí o caractere que estava ali mudou. Então, você tem várias dessas coisas de fraudes possíveis de ser pega. Agora, muitos me perguntam, Rodrigo, e aí, dá para fazer para tudo? Dá para pegar todas as fraudes? Cara, de novo, não dá para 100%. Mas dá para ter muito mais assertividade do que se eu tivesse sentado na mesa, cansado, olhando só para documento. Tem especialistas em fraude, né? Exato. Tipo, recentemente, lá na minha cidade... Na minha cidade, não, né? Eu vi os caras... Eu fui num banco, fui num mercado, a mulher deu uma nota de R$100, ela veio, passou uma caneta, olhou para cima, olhou para baixo, virou, olhou, juntou... Bacana. Aí eu pensei com ela, e se fosse uma nota de 2, você faria a mesma coisa? Se fosse uma nota de 10, você faria alguma coisa? Gente, eu não sou do fraude, hein? Pelo amor de Deus. Então, seria interessante, então, eu fazer notas falsas de R$10, de R$20, de R$2. Mas é isso a que a chance bandidagem seria faz, muito mais inteligente do que eu pegar uma nota de 100. Mas é isso que a bandidagem faz. A bandidagem cunha moeda, faz moeda de R$1. Com certeza, você pode ter certeza que isso acontece. É um absurdo tudo isso, né? Às vezes a gente pensa que só na área de inteligência artificial você olhar um profissional hoje que ele tem resistência à tecnologia artificial, é um profissional que gosta de ralar o peito, né? Cara, é o que a gente vê, na verdade, e a gente está restringindo a inteligência artificial, mas quando você abre para a tecnologia como um todo, você vê ainda alguns tipos de restrição, com certeza.
Mas, cara, não Restrições ou barreiras? Não, tem objeções e tem algumas objeções que até fazem sentido. Mas por quê? Porque a pessoa... Cara, pensa assim. Vamos pensar de maneira bastante... Você é um gerente de uma empresa lá. Não estou nem falando de técnicos. Vou falar, cara, você é o gerentão, o gerente industrial, o gerente, o diretor e tal. Aí você fala assim, cara, tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de contratar o SAP aqui, ou eu tenho a possibilidade de contratar uma empresa super nova, mas que traz um monte de tecnologia que o SAP não me traz. Cara, o SAP todo mundo contrata e eu não vou ser mandado embora se o SAP não entregar o resultado que precisaria entregar. Entendi. E é caro o SAP, né? Putz, é muito caro. É por 100, assim, não estou denegrindo não. Não vou nem entrar no mérito aqui, mas tudo bem. Aí, entre comprar esse cara aqui que eu vou pagar super caro, mas eu tenho a chance de não ser demitido, cara, eu vou fazer isso. Então, às vezes, quando a gente baixa esse degrau e entra justamente nisso que a gente está falando, às vezes isso acontece. Fala, cara, entre contratar uma empresa super nova, uma empresa que está trazendo esse monte de tecnologia e tal, e trazer aquela que está consolidada, cara, eu sei que minha chance de errar é menor aqui. Só que eu vou ter muito menos ganhos do que se eu tivesse aqui. Então, tudo isso é muito novo. Apesar de ter tecnologias velhas, como eu acabei de falar, empregar essas tecnologias é tudo muito novo. Sim. A WeHandle, por si só, ela é uma empresa muito nova. A gente, cara, começou em 2020. É uma empresa super recente. Cara, surgiu o WeHandle pela pandemia? Foi uma coincidência? Não. A gente começou já a pensar no modelo e fazer as primeiras programações para a gente ter o contexto que a gente tem hoje em 2017. Tá. Então foram 3 anos de trabalho que eram trabalhos para entender o mercado, que eram trabalhos para os primeiros códigos serem escritos, era o primeiro trabalho para entender se a gente via que a tecnologia iria avançar nesse processo ou não. Então, assim, hoje o que a gente está vendo é que aquilo que a gente estava pensando em 2017 está super acontecendo agora. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem uma visão de futuro. Quando você, às vezes, vai para a empresa, o cara está com a visão dele ali, daquele momento. Ele não está olhando para o futuro daqui a 5 ou 6 anos. Que é um pouco do que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente tem que, às vezes, falar assim, a gente tem um RPA, e RPA, de novo, é uma outra sigla, mas que nada mais é que são robôs que buscam informações. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, tem um código no computador que quando você fala assim, Rodrigo, eu quero a certidão negativa de débito trabalhista. Beleza, o que esse código faz? Ele vai lá na Receita Federal, busca essa informação, já busca esse documento e te entrega. Entendi. Então, ou seja, ninguém precisa abrir um site da Receita, ou ninguém precisa abrir um site para pegar as informações cadastrais daquela empresa para poder colocar na mesa. Por quê? Porque esse RPA já faz. Fala, Rodrigo, mas ele faz sempre? Esse cara faz sempre. Que legal. Cara, mas aí vai um robô vai fazer. Cara, mas é legal? Cara, é legal, a informação é pública. O que eu não posso fazer é pegar uma informação privada desse cara. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, Rodrigo, mas eu quero, por exemplo, um invasor, né? certificado do IBAMA XYZ que só o cara consegue tirar. E aí eu estou indo para a área ambiental, que também está dentro desse contexto. Cara, eu não consigo pegar, mas eu consigo abrir um espaço onde ele coloca essa documentação, como colocaria um ASO, que é uma informação privada, e aí a gente vai lá e lê essas informações, extrai essas informações e compara com aquilo que faz sentido para você. Entendi. Então é mais ou menos essa linha que a gente acaba seguindo. Bacana. E o pessoal que está em casa, está gostando desse bate-papo? Sim? Então vou fazer o seguinte, desafio você a fazer uma pergunta. Fique à vontade, faça a pergunta que você quiser sobre tecnologia. E aí, você está acompanhando nossos trabalhos? Estreamos no dia 6 de março, né? Trazendo o pessoal do E-Social, aqui falando sobre E-Social. No dia 13, isso tudo está no nosso playlist da temporada 3 do CIPAcast. No dia 13 de março, falamos sobre ambiente hospitalar, tá? Dentro da área de saúde e segurança do trabalho. Como que é, né? Às vezes você está com curiosidade de ir para essa área, é também uma oportunidade. No dia 20, falamos sobre o agronegócio, né? No mundo da saúde e segurança do trabalho. Na semana que vem, né? Não, na semana que vem não. Também falamos, no dia 27 de março, sobre eventos, feiras de saúde e segurança do trabalho. E na semana que vem, o último programa, porque esse é o penúltimo. Na semana que vem, no último programa, a gente vai falar sobre criatividade na saúde e segurança do trabalho. Olha a terceira temporada que está nos proporcionando de conhecimento e de reflexão. E hoje estamos aqui com Rodrigo Faustini falando sobre tecnologia na saúde e segurança do trabalho.
Na gestão de terceiros, na forma de garantir, na forma de ordenar, na forma de não ter perda de tempo. Queria que você falasse um pouquinho da WeHandle. O que a WeHandle tem como lema e objetivo entregar para as empresas hoje no mercado, pensando em tecnologia, em perda de tempo, em agilidade de processo? O que a WeHandle tem para nos proporcionar de benefício para a área de saúde e segurança do trabalho? Tá bom. Paulo, essa pergunta, assim, você me dá a possibilidade de fazer o jabá, né? Acho que essa agora é a possibilidade de fazer o jabá. Como se eu não tivesse feito até agora, né? Tá bom. Cara, assim, na verdade, o grande objetivo da WeHandle é tirar o trabalho chato das pessoas. Acho que eu cheguei a falar isso anteriormente, mas, cara, esse é o grande objetivo. Cara, os seres humanos não devem fazer os trabalhos chatos. Não devem, cara, porque é maçante, é repetitivo, é cansativo e, cara, vai ter problema. Então, o propósito da WeHandle para essa fase, e aí depois a gente pode explorar um pouco mais também, mas e falar de outras fases, mas para essa fase é justamente tirar o trabalho chato das pessoas. E a gente chegar naquele momento uau de dizer assim, cara, eu não preciso mais fazer isso. Porque, como você me perguntou agora há pouco, você fala assim, Rodrigo, mas existem objeções das pessoas, né, em relação a usar a tecnologia? Cara, existe. Mas no momento que você começa a mostrar que funciona, cara, as objeções caem. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, cara, um RG é um documento de identificação que normalmente as empresas pedem para que identificar se aquela pessoa existe, se realmente é ela, tal. Pergunto para você assim, cara, você precisa olhar no RG. Vamos lá, você, ser humano, você precisa olhar no RG. Precisa olhar nome da pessoa, o número do documento, filiação e local de onde ele nasceu. 4 coisas super básicas dentro do RG. Beleza, e você tem que reescrever isso aqui ou no Word lá, ou no Excel. Quanto tempo você vai fazer? Agora eu sou entrevistador. Quanto tempo você vai fazer isso aí? Fala aí uns 10 minutos? Não, muito pouco. Cara, pouco. Pode ser até menos, sei lá, 5 minutos, 4. Cara, hoje, usando alguns níveis de tecnologia, cara, você consegue fazer isso em segundos. Pouquíssimos segundos. 2, 3 segundos. E fazer outros tipos de validação sobre aquela hipótese, daquele documento que está ali na frente. Cara, é simples. Você vai abrir qualquer conta em banco digital hoje, qual é a primeira coisa que ele pede para você? Cara, tira uma foto aí do seu RG ou da sua CNH. Na hora que você está fazendo aquilo, cara, você já entregou a sua vida para ele. Só que você não percebeu, mas você já entregou a sua vida para ele. Porque ele já leu tudo ali sobre você e ele já fez pesquisas a respeito de você. Então, é a mesma coisa do que a gente está falando aqui. Então, por isso é muito importante essa questão de LGPD, que é super relevante hoje em dia. As pessoas falam sobre isso e às vezes não entendem bem o que se trata. Segurança da informação. Pô, e aí, o WeHandle está guardando isso aonde? Onde isso está guardado? É seguro, não é? Então, isso é super relevante para esse contexto que a gente está aqui. Então, no fim, o que a WeHandle está fazendo cara, tem um canal simples de comunicação entre você e o seu fornecedor para que você possa tirar aquele trabalho chato da sua frente e deixar você com a parte inteligente. Se comunicar com o fornecedor, é falar com ele, é expressar o que vocês precisam, é dizer para eles o porquê que aquilo é relevante. Várias empresas falam assim, Rodrigo, mas vocês conseguem dizer para eles por que esse documento é importante? Fala, cara, eu consigo. Isso tem um super viés consultivo, mas eu diria para você que você vai ter tempo para fazer isso. Não é muito mais legal você fazer, você dar a sua ideia do porquê isso é importante? Aí, 6 meses depois, 1 ano depois, o cara vira e fala assim, cara, é verdade, agora a gente consegue se comunicar com o fornecedor. A gente consegue ter tempo para isso, porque era o tempo que eu perdia fazendo o quê? Lendo documento, conferindo documento. E aí, você tem um puta ganho. Então, esse é o grande objetivo da WeHandle nessa fase. Que bacana. Lamento mais uma vez dizer que na minha época eu não tive essa oportunidade de poder ter esse benefício aqui junto com a WeHandle e toda a equipe, junto com a inteligência artificial. Não é só inteligência artificial WeHandle, né? Tem pessoas atrás disso, fazendo, conduzindo, direcionando, divulgando, aferindo. Cara, a empresa, ela é uma empresa, né? Então ela é composta de várias coisas, né? Entre essas coisas que são compostas, uma delas é a gente tem que vender, a gente tem que coordenar, a gente tem que garantir a segurança, a gente tem que garantir sigilo das informações, a gente tem que garantir qualidade, cara, tem uma série de outras coisas. E uma coisa muito importante, tá? A gente está falando aqui de inteligência artificial agora há pouco. A gente não pode entrar numa panaceia, tá? Que a inteligência artificial resolve tudo. Cara, ela está evoluindo para resolver tudo. Cara, às vezes ela vai errar.
Como a gente erraria. Como né? a gente erraria. Às vezes ela vai dar uma bola fora. Às vezes ela vai ler uma coisa achando que ela está lendo outra coisa. Às vezes ela não vai reconhecer e aí ela vai pedir ajuda. Então você tem pessoas dentro do processo para garantir que ela esteja executando. Eu acho que o que tem de grande diferença em tudo isso é assim, cara, sempre que uma pessoa se envolve nesse processo, ela não está validando um documento dentro da WeHandle. O que ela está fazendo é ensinando a inteligência artificial a ler aquele documento. Entendi. Tem vários clientes que nos perguntam assim, falam, Rodrigo, eu posso também validar o documento? A nossa resposta básica é assim, olha, você pode validar. Só que quando você for validar, eu já validei. A sua resposta ela pode sobrepor a WeHandle para o seu fornecedor. Só que aquele conhecimento sobre aquela documentação, a da WeHandle é da WeHandle. Por quê? Porque com aquela informação, agora a gente consegue se valer de várias outras coisas. Porque, cara, quem garante que ele validou da maneira certa? Eu garanto mais a minha inteligência artificial, o meu time, do que efetivamente o nosso cliente. Então, assim, a gente diz que o cliente ele pode fazer. Mas, de verdade, a gente não estimula nunca o cliente a fazer isso. Entendi. Porque, se ele cara, está te contratando para isso, né? No fim do dia, fala assim, ó, vai lá e verifica se a gente está fazendo um bom trabalho. Porque se não tiver, você levanta a mão e fala assim, olha, as validações têm problema. E a partir do momento que você fala, as validações têm problema, aí a gente tem um time de qualidade e que a gente está crescendo todo dia, tem um time de qualidade que entra dentro desse cenário e fala assim, cara, o que estamos errando? Porque o erro pode ser sistêmico. O erro pode ser daquela leitura específica, pode ser pontual. E quando a gente olha estatística, o WeHandle cresce todos os dias o número de documentos avaliados por dia. Né? Então, é um indicador super relevante para a gente. Quantos documentos a gente avaliou no dia primeiro dia de existência? Até hoje tem nesse número? Cara, tem, mas esse é um número que eu não falo, tá, Paulo? Mas alto. É gigante, é um número gigantesco, é um número que cresce todo dia. Eu posso te dizer o seguinte, isso é bem claro para a gente. Esse número cresce todos os meses de 15% a 20% todos os meses no número de documentos. Vou mencionar alguns clientes que utilizam o trabalho de vocês? Podem? Cara, pode. Acho que tem alguns cases... tem alguns cases super relevantes, cara, que... vamos pegar aqui, vou pegar um primeiro que acho que é super conhecido, o Eurofarma. A Eurofarma é um dos nossos clientes e foi um case super interessante porque quando eles nos chamaram, a gente entrou por um viés diferente, a gente entrou pelo viés de tecnologia, por isso que eu estou falando aqui, né? Já que a gente está falando de tecnologia aplicada a SST aí, a gente entrou pelo canal de tecnologia deles. Então tinha um cara lá que é responsável por trazer tecnologias novas para dentro da empresa. E aí, dentro da empresa, tinha lá o técnico de segurança que estava reclamando, tinha não sei quem, que falava, cara, a gente precisa trazer alguma coisa nova, alguma coisa inteligente, alguma coisa para nos ajudar aqui. E aí esse cara começou a fazer as pesquisas, nos encontrou, a gente deu um match ali, começamos a conversar e o cara falou, cara, básico. Eu tive que responder alguns processos, não vou entrar em detalhes aqui. E, cara, a gente perdeu, a gente teve problemas e agora, cara, a gente precisa resolver e não pode ter mais esse tipo de problema. Não pode ter esse erro. Como que eu faço? Bom, a WeHandle te ajuda a resolver isso. Que legal. Cara, é muito simples. Às vezes você gasta milhões, milhares de reais num processo porque simplesmente você não tem um documento. Você não tem um documento. Aí o juiz te faz uma pergunta muito simples. Cara, vocês têm... E é uma obrigação legal sua ter, né? Sim, isso é super legal. Até numa discussão de LGPD, depois as empresas falam assim, não, mas eu não quero dar essa informação para você. Aí você fala, cara, LGPD não vai tangenciar aqui, mas depois a gente pode falar nisso, se for interessante, a gente pode falar. Mas basicamente, cara, aquilo que a gente custa para eles hoje, talvez aquilo que eles gastaram ou alguém gastou, anos para se pagar, entendeu? Então Eurofarma é um dos clientes. Eurofarma, DHL, Eurofarma. Meu amigo Wellington. O Wellington, exatamente. Wellington Marques, exatamente. O cara, ele é sensacional, cara. Ele é. E ele também tá, cara, com um viés de tecnologia dentro da DHL é absurdo. Então eles estão fazendo várias transformações lá dentro. Eu até falava para ele assim, quer deixar o Wellington quietinho, dá um Excel avançado na mão dele. Vixe, o bicho virava piruleta. Cara, eles estão fazendo coisas muito legais. Isso na minha época, Então tendo uma expressão global com o trabalho que eles estão fazendo no Brasil. Cara, é super legal. O que mais? Fala aí, eu gosto de ouvir clientes. Cara, vamos lá. A gente tem... Vou tentar pegar aqui alguns setores, assim. Então, por exemplo, entretenimento. Puta, Rede Globo de televisão é um dos nossos. Rede Globo de... Conversou com o William Bonner lá? Ainda não. Cara, mas é super legal. A Globo foi uma escola pra gente. Pra ser muito transparente, a Globo foi uma escola. A Globo é muito grande, né? Cara, ela é grande. Ela sabe se comunicar muito bem. Coisas que eu tenho que aprender todos os dias a me comunicar melhor.
A gente tem na Globo uma quantidade de terceirizados muito grande. E as pessoas não têm noção, né? Pensa que é tudo funcionário Rede Globo. Cara, pensa assim, ó, vamos pegar a realidade de uma indústria, né? Vamos pegar uma indústria grande e falar, cara, nessa unidade aqui, quantos terceiros você tem? Uma indústria grande. Cara, sei lá, tem 1.000, 2.000 terceiros aqui. Cara, é muito grande isso, né? Você pega uma indústria média, cara, o cara tem 200, 300 terceiros por mês ali rodando, né? Cara, a gente está falando de 7, 8 mil terceiros, cara. A gente tem um outro cliente que ele tem 15 mil terceiros. Posso saber? Cara, pode. É Energisa. Legal. Cara, concessionária de energia tem um número gigantesco. Tudo é terceirizado. Então, né? Gigantesco de terceiros, cara. Eu estou dizendo porque eu estou tentando absorver os clientes da WeHandle, para que você, que às vezes tem uma empresa, fala, poxa, olha, as grandes empresas estão acreditando nesse projeto, né? Fazendo as coisas acontecerem, ter um resultado positivo, gastar menos energia, ter eficiência na sua garantia. Essa é o WeHandle. Cara, isso é um selo de certificação que você está falando. Putz, é super legal. Só que agora tem um outro viés que é mais legal. Lembra que minha dor começou comigo como prestador de serviço? Pensa o seguinte, que o meu cliente é a engenharia fulano de tal, é a empresa de SST fulano de tal, é o cara pequeno fulano de tal. Mas por que, Rodrigo, eles também estão dentro do WeHandle? Simples. Porque se ele usa o WeHandle para gerenciar todas as documentações lá dentro, se ele pode ter as documentações lá dentro, cara, ele disponibiliza para os clientes dele de uma maneira muito mais fácil. E ele não tem aquela trabalheira toda, ele não tem que falar, cara, tem esse documento ou não tem? Vamos buscar esse documento. Não, o WeHandle já buscou, já está aqui, está disponível esse documento. Já foi aferido. Cara, já está avaliado. Então, quando o cara for lá olhar, ele vai ver um símbolo verdinho e vai falar, cara, será que o WeHandle realmente olhou? Aí a empresa vai lá olhar e fala, cara, tá olhado mesmo, tá certo, cara. Então eu posso confiar nisso aqui. Cara, muito mais rápido agora ele consegue se mobilizar. Então, ou seja, a gente tem aí desde esses caras, que são os caras que querem retirar o risco, né, para não trazer um fornecedor com risco para dentro de casa. E a gente tem dentro do nosso portfólio de cliente aquele que é o prestador de serviço. Aquele cara que quer estar disponível para o seu cliente. E acho que essa é a grande mágica que, no fim, a WeHandle acaba entregando. Porque se você tem os seus documentos bem organizados, cara, qual que é a objeção do cara para você poder entrar lá? Muito bom. Não tem objeção, entendeu? Então, a gente está olhando para essas duas personas, essas duas pessoas que, cara, tem o mesmo, eles estão sentados no mesmo problema. Só que um está com um olhar, o outro está com um olhar completamente diferente. Mas o problema deles é o mesmo. Então, é isso que a WeHandle acaba resolvendo. Tirando aquele trabalho chato, de novo, que seja separar os documentos, buscar os documentos, ou seja, o trabalho chato de ter que conferir os documentos. Gente, tivemos aqui com o Rodrigo Faustini, da WeHandle, representando a empresa de tecnologia aqui nessa nossa empreitada, nesse nosso programa, né? Que legal, que bacana. Quem está com a gente dando todo o suporte técnico também, nos patrocinando, nos apoiando, acreditando nessa empreitada, a Sesla. A Sesla também é uma plataforma safety para a indústria 4.0, com foco na gestão de alto risco. Quem está com a gente também, o pessoal da EHS, empresa de consultoria, assessoria e treinamentos em gestão de e-social também. Pessoal da Airplan Ciclope. A Airplan é uma empresa de tecnologia também em gestão de SSMAQ. A Ciclope é uma plataforma digital especialista que contempla um conjunto de software modulares e aplicativos integrável, né, com sistemas de tecnologia em prol à área de saúde e segurança do trabalho. Grupo Diretiva está aqui com a gente também, ajudando você a ser melhor. O Grupo Diretiva nasceu com o objetivo de introduzir um novo conceito de consultoria em segurança do trabalho. Sabe quem está com a gente aqui também? O pessoal do Grupo Querino, há 15 anos trabalhando para formar pessoas para um futuro seguro. Somos especialistas em contratos corporativos, em referência quanto ao assunto é treinamento de normas regulamentadoras. Quem está com a gente aqui também é o Instituto Querino, uma empresa do Grupo Querino focada em informações complementares para o público de saúde e segurança do trabalho. Hoje, amigos do SST, qual é a sua capacidade humana de passar por problemas e dificuldade de resolvê-lo o mais rápido possível, com equilíbrio emocional? O Instituto Querino está aqui para te dar esse suporte.
Harmonia, desde 1996, a Harmonia entrega o melhor serviço de contabilidade da região metropolitana de Campinas. Os serviços são personalizados e contam com forte escopo jurídico e com uma estrutura digital que garante a segurança e agilidade. Quem está com a gente aqui também, e lembrando que somos 100% digital. Pessoal da Introseg nasceu em 2010, com o serviço de consultoria e treinamento focado na área de segurança do trabalho, localizada na cidade de Hortolândia. Possuímos um campo de treinamento estruturado, onde pode ser realizado as atividades teóricas e práticas dos treinamentos. Temos mais de 12 anos no mercado proporcionando experiência de vida. Quem está com a gente aqui também, Machado Assessoria em Segurança do Trabalho, representante estadual no Congresso Nacional do E-Social, referência estadual de higiene ocupacional, treinamento e saúde e segurança do estado de Mato Grosso. Vem para Gigante, você também, o pessoal da Machado Assessoria. OnSafety. A OnSafety desenvolve tecnologia para tomar o ambiente de trabalho mais seguro, mais saudável. Por meio de um aplicativo, ele entrega soluções que promovem a cultura e o compliance na SST. O pessoal da OnSafety está aqui com a gente também. O pessoal da Solusolda. Solusolda é uma empresa especializada em serviço de caldeiraria, também de manutenção, mecânica industrial. Somos uma empresa especializada em solda de revestimentos especiais na reconstituições de rotores, de ventiladores, recuperações de peça, entre outros também. Solusolda está aqui com a gente também. Pessoal da TST Online, pensou no E-Social, uma plataforma inteligente, TST Online está aqui com a gente. O eHandle está aqui com a gente, Rodrigo Faustini, o CEO da WeHandle, empresa que atua como mediadora de fornecedores e seus clientes, trazendo visibilidade, facilidade de acesso e gestão de documentos. Já falamos disso, mas vou repetir novamente. De prestador de serviço de mapeamento de risco na contratação de terceiro, com todo o diferencial tecnológico e de segurança para as contratantes, tá? Gente, vale lembrar que todos esses contatos, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, site, vai estar aqui no rodapé, tá? No descritivo desse nosso vídeo. A Protec também, de 10 a 12 de julho de 2023, no distrito do AMB, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, lá em São Paulo, das 14 às 20 horas, está nascendo a Protec, a Feira com foco em conhecimento. A Protec destacará em sua campanha Conhecimento é Tudo, trazendo uma plataforma de atualização e conteúdo com diversos assuntos e as principais tendências de mercado. A Protec vai acontecer agora, hein? Em julho, dia 10 a 12 de julho, a primeira feira que está acontecendo no ano de 2023. Mais uma vez, o endereço para você vai ser lá no AMB, no distrito do AMB, a Feira Internacional de Segurança. Recomendo muito essa feira para você poder participar também e somar energias, conhecer novidades, levar ideias diferenciadas nesse sentido. E quem vai estar com a gente também nesse ano, a gente vai ter também a Expo Proteção. A Expo Proteção e a Expo Emergência, tá? Vai acontecer em setembro. Essa é uma segunda-feira que vai acontecer esse ano, tá? A Expo Emergência, de 13 a 15 de setembro de 2023, das 13 às 21, e o evento vai ser das 8h30 às 19 horas. O local vai ser na Expo São Paulo, na Rodovia Imigrantes, no quilômetro 1,5 ali de São Paulo. Em 2023, o mundo será melhor e será possível voltar às normalidades dos grandes eventos. A Expo Proteção será um grande evento da retomada do setor de SST, com mais de 350 expositores. Então, gente, julho tem feira, setembro tem feira, muito bacana para que você possa estar enriquecendo os seus valores e conhecendo o diferencial. Deixa eu ver quem está com a gente mais aqui. É isso. Rodrigo Faustini, queria que você desse as suas considerações finais
e os seus agradecimentos. Manda um abraço para toda aquela galera bacana lá da WeHandle, que são com a galera que está querendo levar um diferencial para esse mercado. Boa, Paulo. Primeiro de tudo, parabenizá-lo de novo por isso que você está construindo aqui. Eu acho que é fantástico ter essa iniciativa e esse empreendedorismo que você está tendo aqui para fazer isso. É super legal. Será mandado esse abraço, com certeza. E a gente está ali, cada vez com mais gente dentro dessa mesma rotina que você acabou de falar. Hoje a equipe está... Cara, hoje nós vamos bater 70 pessoas. Que legal, conheci 3, viu? No primeiro começo foi 3, era o Faustini e tinha mais 2 pessoas. É isso, aí a gente tá crescendo todos os dias. Que legal, cara. Todos os dias tem crescimento e aí áreas diferentes, coisas que não existiam, é super legal. E assim, cara... Tem café lá? Vai passar quando? Eu vou lá, só chegar, cara. Você sabe que mineiro gosta de café, né? Cara, então demorou pra ir, né? O queijo eu levo. Pô, então tá combinado. Então tá combinadaço, porque eu adoro um queijo mineiro e pronto. Vou levar. Cara, então assim, eu vou só dar um recado para aquele pessoal ali, ó. Pessoal ali, ó. Então assim, ó, pessoal, é o seguinte, se vocês entenderam tudo que a gente conversou aqui, certamente, né? Mas se vocês estão com esse tipo de problema dentro de casa, seja vocês técnicos, manda uma mensagem pra gente ali, manda uma mensagem para mim e eu vou tentar fazer de alguma forma com que vocês, no mínimo, possam experimentar todo esse processo. E aí queria falar com outro público, aquela galera que cara, tem uma empresa de SST, tem uma empresa aí, até contabilidades, e vocês estão entendendo que faz sentido para vocês fazerem gestão de terceiros. Puta, Rodrigo, a gente quer avaliar esses documentos e tal. Cara, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem ali no meu Instagram, que eu acho que tem uma oportunidade gigantesca para vocês. Então, vem lá e fala comigo que a gente vai conseguir fazer algo super legal para vocês, e ali você consegue gerar uma nova fonte de renda, tenho certeza disso, tá bom? Eu acho que é isso, cara. Espero que todos estejam bem de saúde, que essa pandemia acabe o mais rápido possível, porque, cara, de verdade, apesar de a gente não estar falando mais dela, ela está presente ainda. Sim, né? Acho que, sempre estará. Então, eu acho que a gente aprendeu a conviver, mas eu espero que no máximo aí mais 1 ou 2 anos, e olha que eu tô sendo super... Cara, que a gente fale dela como a gente fala de sarampo, como a gente fala... Que a gente não fale mais como a gente fala hoje em dia, né? Gente, Zanon, joga aqui, qual que é o Instagram do meu amigo Rodrigo Faustini? Joga aqui na tela, aqui embaixo, aqui. Instagram do Rodrigo Faustini, segue esse menino aqui, ó, Rodrigo.Faustini. E da WeHandle, @WeHandle? @we.handle. Tá. Soletra pra gente. Eu vou lá, é o @we.handle. Ok. O WeHandle é a empresa que está aqui junto com o meu amigo Rodrigo Faustini. É um dos nossos apoiadores aqui do CipaCast. E vamos continuar por muito tempo ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Estamos na empreitada Mochileiros da Prevenção. Mais uma vez, rodando esse Brasil, levando informações. Lembrando, gente, na próxima temporada, vou ter que pegar o avião e lá conhecer o Cristo Redentor. Já a nossa próxima temporada vai ser lá no Rio de Janeiro. Já tem cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, né? Então a gente vai estar viajando, já tivemos em Minas Gerais, São Paulo, agora a próxima temporada Rio de Janeiro. Maravilhoso. Né? Vou estar lá com o meu amigo Montanha, lá nos estúdios do Montanha, num estúdio de podcast lá em Copacabana. Cara, então fica aqui um convite por nome de outra pessoa. Cara, se a gente conseguir viabilizar, eu não sei como está a sua agenda já para esse podcast, mas se a gente conseguir viabilizar, vai ser muito legal ter um cliente WeHandle falando a experiência dele dentro desse cenário. Eu acho que Rio? É muito mais legal. No Rio de Janeiro. Quem sabe a Rede Globo não conversa contigo. Manda o William Bonner lá que eu vou entrevistar o William Bonner. Muito bom. Gente, gratidão a todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui com o CipaCast, lá na técnica, o meu amigo Zanon, em todo o suporte técnico, meu amigo Quirino. Estamos aqui com o meu amigo convidado, parceiro de longas datas. Gratidão, velho. Eu quem agradeço. Obrigado e parabéns mais uma vez. Pai do Gael e do Guido. Cara, essa é a maior alegria da minha vida, então, cara. Conta um pouquinho desses dois pra gente finalizar. Tá conseguindo dormir já? Cara, já tô conseguindo dormir, você acredita? Cara, 8h30 da noite até as 4h30, 5 horas da manhã, tá ótimo, cara. Tá fantástico. Ele tá com 5 meses, as crianças? Os dois estão com 5 meses. São gêmeos. Guido e Gael, cada um com uma personalidade completamente diferente, mas, cara,
Cara, antes de você ser pai, você tem uma vida. Depois de pai, é outra vida completamente diferente. Eu tô com cara, o Matheus tô com o Matheus de 6 meses, eu acho que ele é meio sócio do Silvio Santos. É? Telecena, ele acorda de hora em hora. Cara, você tá sofrendo um pouquinho mais do que eu, viu? Tô brincando, não, é uma figuraça, cara. É um amor que a gente, tipo, não só ele, como a Lívia também. Hoje a Lívia não me dá mais problema nesse sentido. Dá outros problemas com seus 9 anos. Mas, cara, é a nossa alegria. E família é uma coisa fantástica, né, cara? Sem ela, nada disso. Tudo que eu tô falando aqui, sem família, não seria possível. E aí minha esposa tá nesse barco junto comigo durante todos esses anos. A dona Mariana tá bem. Fantástica. Tá linda e maravilhosa. Valeu, dona Mariana. Tolera esse rapaz há muitos anos. Né? É isso aí. Valeu, gente. Fica com Deus. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado, Zael. A todo mundo que está na técnica aí. Né? Zanon, um grande abraço. Joga na tela aqui o Instagram do PJ Show. Isso, olha lá, @PJ Show. Valeu. Ó, na semana que vem tem mais CipaCast. Fica aqui agora com os nossos apoiadores do CipaCast, dando todo o suporte técnico para que isso aconteça. Gratidão a todo mundo. Valeu. Até mais, tchau. pessoal. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. A Airplan é uma empresa de tecnologia e gestão em SSMA. Estamos no mercado há 10 anos, presente em todo o território nacional e mais 5 países. Com o Ciclope. O Ciclope é uma plataforma tecnológica que conecta toda a sua rotina de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade com aplicativos, QR Codes, inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos para entregar para você e o seu gestor informação disponível, conhecimento do problema para tomar decisão em tempo real. Para saber e conhecer um pouco mais, acesse nossas redes sociais. Você que é prestador de serviços, já teve problemas para entrar em seus clientes? Faltou documento? A integração venceu? Já parou para pensar o quanto isso custa? Quanto vale a sua hora? Com o eRendel, você garante que não vai ficar parado na portaria. Vai controlar os documentos de todos os seus colaboradores, gastando muito menos com RH. Já pensou em ter um marketplace que te liga diretamente ao cliente que precisa do seu serviço? Com o eRendel, você sabe qual a necessidade do cliente no exato momento em que ele quer um serviço como o seu. Lá, você poderá aparecer para seu cliente e sempre ser lembrado. Vem pro eRendel!